Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos noite do milagre, nós sabemos que o Senhor, todas as vezes que tivermos precisando de um milagre, não importa o dia e nem a hora, o Senhor vem ao nosso encontro. Mas hoje é uma noite específica, onde a tua igreja está reunida, Senhor, em oração, assentados aos seus pés, ouvindo a instrução da tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, ajude a nossa fé. Ajude, Senhor, a nossa fé. Nós oramos e pedimos, fale conosco, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você, por favor, você trouxe a sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aí, em mãos. Olha o que é o hábito, né, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia em mãos. Você é um texto muito conhecido nosso, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 17. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, nesta noite tão especial de quarta-feira. Glória a Deus, nós esperamos que todos estejam bem na presença de Deus, que a sua mente esteja boa, a sua cabeça, seu coração e o seu interior também. E se porventura não estiver, vai ficar no nome precioso de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá no versículo 17. Então Eli respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vamos ler novamente? Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que, irmãos, que nesta noite de quarta-feira, eu quero ter muita graça de Deus, eu preciso da graça de Deus, todos nós precisamos, mas eu quero ter a graça de Deus de conseguir chegar até os seus ouvidos. Que essa live, que essa mensagem chega esta noite, ou chega amanhã, ou depois, quando ela chegar, mas que essa palavra ela possa ajudar você a se levantar, se porventura você sinta-se caído. Se porventura você se sente abatido, que o poder dessa palavra, ela possa te fortalecer. E se você porventura diz assim, não há nada, não há ninguém que me levante, que me motive mais, porque eu já não espero mais nada. Eu já experimentei de tudo, eu já tentei de tudo, e eu não estou mais querendo esperar e nem aguardar nada. Então eu te convido, a você que está pensando dessa forma, eu te convido a dar mais uma chance ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus. No livro de Provérbios, conhecido como o livro da sabedoria, no capítulo 15, ele diz assim que a palavra branda, ela desvia o furor. Ou seja, então no calor da hora, quando nós estamos atravessando águas violentas, águas fortes, quando nós estamos passando por vendavais, não é hora de ficar querendo colocar pingo nos is. A gente só vai sentar para resolver situações quando os ânimos se acalmarem. Quando o coração estiver em paz e quando nós tivermos consciência de que nós temos que falar de cada vez, para que todos possam expor o seu pensamento, aquilo que está dentro de você, para chegar a um acordo. Isso é família. Família é assim, uma família composta de 2, 3, 4, 20 pessoas ou mais. O bom senso é o que fala mais alto. E nesta noite, eu quero falar com vocês a respeito de uma família que morava aqui em Ramá. Esta família era composta de Eucana, que tinha 2 esposas. Se o pastor estivesse falando, o pastor ia brincar e dizer assim, uma já não é fácil, imagina 2. Irmãos, não é fácil. Se a gente disser que relacionamento, namoro, irmãos, quando você está apaixonado, tudo é lindo. A pessoa está brigando com você e você está falando que está tudo certo. A pessoa está falando que não gosta daquilo que você está fazendo e você fala assim, então não tem problema, então eu vou mudar. Quando a gente está apaixonado, a gente tem disposição de enfrentar todo e qualquer desafio. E quando você está apaixonado, você ouve a voz da pessoa, ou você marca um encontro com uma pessoa, o seu coração até gela, a sua mão chega até a suar de ansiedade, porque você vai ver o outro ou a outra.
Não é assim quando a gente está namorando, a gente está apaixonado. E quando a gente casa, a situação piora? Não é que piora. Pelo contrário, a situação melhora. Porque o casamento é algo fenomenal. O casamento é uma instituição estabelecida, criada por Deus. E tudo que Deus fez, e tudo que Deus faz, é bom. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tá bom, pastora, e o que isso tem a ver com o culto do milagre? Eu quero convidar você a olhar para a sua casa, a olhar para o seu casamento. Maridos, olhe para a sua esposa. Esposa, olhe para o seu marido. Mas não com um olhar crítico, somente de cobrança, esperando ter algo em troca. Quando nós queremos que alguém nos faça algo, é certo que a gente vá e faça primeiro. Isso é certo, isso dá certo. Então nós não podemos ficar esperando que só venha a nós. Aquilo que nós almejamos, convém que a gente pare um pouquinho e vá em frente. Eu vou contar uma situação para vocês. A igreja, muitos dos irmãos já sabem disso. Mas não vai me diminuir, não vai fazer com que eu me exponha de forma nenhuma. É uma situação que nós, como pessoas, seres humanos, enfrentamos. E nós sabemos que Deus não trabalha com super-homens, Deus não trabalha com super-mulher, Deus trabalha com homens e mulheres comuns, como nós somos. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele enriquece na nossa fraqueza. Olha o que eu vivi em um determinado ano. Muitos irmãos vão lembrar disso. Eu tive um problema sério, muito sério de pele. E você sabe que toda enfermidade de pele não é fácil de curar. Você vai a um dermata, você procura usar os melhores remédios, melhores pomadas. Mas se é de fundo emocional, você tem que tratar o emocional. E como que a gente trata o emocional? A gente pensa que só procurar um profissional, um psicólogo, um analista, está resolvido. A gente pensa que a gente vai expor aquilo que está desgostoso dentro da gente e a gente vai curar e vai ficar bem. Não. Quando a gente procura uma ajuda profissional, o objetivo é que o profissional nos dê técnicas e nos conduza a um caminho mais fácil, mais certo da gente vencer. Você concorda com isso? E eu atravessei um momento de estresse muito alto, altíssimo. Mas se eu falar para você em qual momento foi e quando aconteceu, eu não me lembro. Mas o meu corpo ele ficou como uma esponja. E uma esponja que não pegava só coisas boas. Eu pegava muitas coisas ruins. E geralmente eu entrava em guerras que não era para eu entrar. Entende o que eu quero dizer? A gente entra às vezes em disciplina da vida do outro que o Senhor não manda a gente entrar. Mas a gente vai lá porque alguém vem e chora, porque alguém vem e faz um pedido, porque alguém pede uma palavra. A pessoa só está pedindo uma ajuda. Mas a gente tem o instinto de supermãe, superpai, protetores, como uma galinha choca. A gente vai lá, abre as asas e quer trazer todo mundo para debaixo das asas, achando que nós vamos dar conta. Não dá. Por quê? Sabe por quê? Nós temos que cuidar primeiramente de nós. Cuide de você. Se ame. Eu conto sempre isso nas reuniões que eu faço. Em um determinado momento, é uma outra situação. Em um determinado momento, o pastor estava naquele período, nós éramos bem mais jovens, e o pastor estava naquele período de comprar coisas para a igreja, propriedades. Mas eu não estava no mesmo nível que ele. Eu achava que não precisava. Eu achava que podia esperar. Então, não é que eu era incrédula, irmãos. Não. Mas eu funcionava meio que como um freio de mão, sabe? Não era legal, mas eu era assim mesmo. Talvez eu seja assim até um pouco hoje. Até bastante, eu acho. Não era para mim confessar isso, mas eu estou dizendo isso. E isso não é legal. Mas nós somos família. E família, irmãos, a gente tem que jogar com a verdade. A família, a gente tem que ser franco. Para amanhã depois não chegar lá na frente e falar assim, mas eu não sabia.
Eu não sabia que você pensava isso. Por isso que nós temos que gastar tempo conversando. A gente tem que gastar tempo se esclarecendo, expondo o que você pensa, o que você acha, porque o outro ou os outros que estão junto conosco não têm uma bola, graças a Deus, uma bola de cristal para adivinhar o que a gente pensa. Porque mesmo que tivesse, não ia adivinhar, né, irmãos? As pessoas não têm a capacidade de adivinhar o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, se a gente não falar. Você concorda com isso? Então nós temos que nos apresentar. E um dia chorando, quietinha depois do culto, eu disse, olha, você acredita? O pastor vai comprar mais terreno, não sei o quê, me fazendo de vítima, me fazendo de coitadinha. Achando que alguém ia lá me pegar no colo e falar assim, mas é assim mesmo, o pastor é assim mesmo, ele quer comprar coisa, ele quer comprar coisa. Não, veio uma irmã e disse assim, olha aqui, está na hora de você se cuidar. Está na hora de você amar mais você e descobrir quem você é em Jesus. Fiquei com uma bronca daquela irmã. Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos atravessando alguma situação, nós queremos que pessoas venham até nós e coloquem panos quentes na nossa dor. Coloque pastas de figo para dizer assim, fica quietinho que essa dor vai passar. Lembra quando você era criança, que você teve dor de dente? Que você tinha uma dor, a sua mãe colocava você na cama, ela vinha com uma bolsa de água quente, e quantos não tinha bolsa? A mãe ficava alisando um pedacinho de pano, às vezes uma fraldinha do irmão mais novo, a mãe aquecia no ferro, Haroldo, e vinha ali, colocava sobre aquele dente que estava inflamadinho. Não é que o calor passava dor, é que o amor, a palavra caliente do coração de uma mãe, a palavra tem cura, gente. As palavras, elas têm poder de vida e de morte na nossa vida. Olha a importância do poder da palavra sobre a nossa vida. Olha a importância da gente falar coisas boas para o outro, mas também ouvir palavras boas. E quando ouvir, aceitar. Receba palavras boas. É como um elogio. Quando alguém chegar até você e disser assim, nossa, irmão, geralmente uma mulher, ela não vai chegar num homem e vai falar assim, nossa, mas você está bonita, hein? Não, geralmente ela vai falar assim, como você está elegante. Em outras palavras, ela quis dizer, você está muito bem cuidado, você está bem apresentado. O que você diz? Imagina, é bondade sua, você está sendo bondoso para mim. Não, quando você for elogiar os seus filhos, quando você for elogiar o seu cônjuge, diga palavras boas. Ah, irmãos, quando você disser isso, a pessoa vai falar assim, você está querendo alguma coisa em troca? Não, um elogio não é porque você quer algo em troca. É que gentileza, ela gera gentileza. E nós temos um inimigo das nossas almas, que é Satanás. Que ele não quer que na nossa boca, na nossa mente, tenha palavras boas. Ele não quer que haja na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração palavras brandas que acalme. Ele quer que a gente esteja nervoso. Ele quer que a gente esteja irado, que a gente esteja com o estupim curto. Ele quer que a palavra que eu disse no início agora de Provérbios 15, ele não quer que a palavra branda esteja na nossa boca. Ele quer que a palavra do jeito que vier vai. Porque tem pessoas que se orgulham em dizer, comigo é assim. Bateu, levou. Lembra desse ditado? Ah, comigo é assim, eu não levo desaforo para casa não. Irmãos, às vezes é melhor levar. Às vezes, irmãos, é melhor ser visto como água com açúcar. Às vezes, Ronaldo, é melhor ser visto como um barata. Ah, mas aquele ali é um barata. Aquele ali é uma barata tonta, né? Uma barata tonta. Não. Eu posso, às vezes, ser tonto diante de situações que pessoas armam para a gente. Mas diante dos olhos de Deus, a atitude de você não irar, a atitude de você não ir com toda a força, com toda a veemência, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, Ele se agrada da gente. E eu te pergunto,
Você tem preocupação em agradar a Deus? Será que nós estamos nos preocupando em querer agradar a Deus? E eu quero contar uma situação, então, que eu ia contar agora há pouco. Faz um tempo, bem tempo já. Eu estava com aquela alergia na pele terrível. E ela andou em todo o meu corpo, irmãos. Ela pegou nuca, ela pegou mão, ela pegou perna, ela pegou ponta de dedos. Perdi todas as digitais. Terrível. Foi sofrido mesmo. E sempre no altar falando que Deus pode todas as coisas. Eu quero deixar essa palavra. Nunca deixe de crer que Deus pode todas as coisas. De repente o Senhor não vai fazer as coisas no meu e no seu tempo. Mas lembra na promessa. A vontade de Deus, debaixo do céu e em cima da terra, ela tem tempo e propósito para todas as coisas. Tudo na minha e na sua vida é um tempo e é um propósito. Não adianta você ir debaixo de uma fruteira e querer que ela, de um pé de manga, e querer comer uma manga, só com as pessoas que gostam de manga verde, mas até para comer manga verde, ela tem que estar no ponto. Mas se você quer comer uma manga boa, madura, você tem que ter paciência, que ela vai amadurecer. E ela pode até chegar na sua casa um pouco verde, mas passando os dias, você vai descascar com a faca. É verdade ou não é? Então o primeiro passo, paciência. E não pensa que porque está acontecendo na vida do outro, não está acontecendo na sua. Não é verdade. Não queira saber o que o outro está vivendo. Porque às vezes nós olhamos uma aparência. Porém, irmãos, o Senhor, Ele olha o nosso coração. Nós, como povo de Deus, não se iluda. Não se engane, não deixe que o príncipe deste mundo, que é Satanás, que a Bíblia diz na primeira carta de São Pedro, aquele que vem, ele anda como um leão, ele anda bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Não deixe Satanás possuir a sua mente, dizendo que a vida dos outros é melhor, que na vida do outro é mais fácil, porque só quem está dentro de quatro paredes é que sabe o que realmente está vivendo. E olha lá, se aquelas pessoas são pessoas de bom relacionamento. Porque se não houver um bom relacionamento, se não houver uma boa conversa, nem os de dentro da nossa casa sabem o que está dentro da nossa mente e do nosso coração. Você guarda essa palavra no seu coração. E nesse período de dor, de doença de pele, o médico disse assim para mim: qual é a sua função? Qual é a sua profissão? E eu, inocente, eu disse assim: bom, eu sou, além de dona de casa, doméstica, eu sou esposa de pastor. Sabe o que ele disse para mim? Então eu aconselho você largar desse homem. Eu aconselho a senhora a largar desse homem, porque esta vida não está lhe fazendo bem. Olha só, ele estudou, ele é um profissional da área para cuidar da minha pele. Não um orientador. Eu não fui lá para perguntar para ele o que eu queria fazer da minha vida. Graças a Deus que esse dia eu estava com a minha filha e nós saímos dali entendendo assim: peraí, Satanás, ele tem meios e formas de tentar nos desanimar. Não acate tudo que você ouve, mesmo vindo de profissionais. Porque de repente você gosta tanto do profissional, você admira tanto o profissional, que o que ele fala para você é lei. Não, o que é lei para nós, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra diz no Salmo, Haroldo, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos mais andar no escuro. E nem ficar atemorizados. Porque neste mundo, nesse principado aqui desse mundo, existe um reino. Esse principado de Satanás, que uma das armas que ele usa é o medo. E o medo ele paralisa. Ah, mas existem medos bons. Claro, o medo do bom senso. Mas eu não estou falando do medo do bom senso. Eu estou falando do medo que te preocupa com o amanhã.
Por que nos preocuparmos com o amanhã, se a palavra de Deus nos diz que nós só temos o hoje? Olha o período que nós estamos atravessando. O mundo passando por uma pandemia. Você pode fazer algum plano? Você pode ir numa agência marcar uma viagem? Você pode falar para a sua família que você, até esses dias atrás, até agora parece estar relaxando um pouquinho, mas até esses dias, dava para a gente marcar uma pousada para você passear, alguma coisa do tipo? Não, nós temos que aprender, estamos aprendendo a viver um dia de cada vez. E aí você pensa assim, eu vou morrer. Não, a gente não vai morrer. Nós temos promessa de Deus, irmãos. As promessas de Deus para a nossa vida, elas são infundáveis, elas são incontáveis. As promessas de Deus, o Senhor diz assim: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Existem dias que você pensa, eu vou sucumbir, não vai dar. A minha situação é tão triste, o estado que eu me encontro de ansiedade, de depressão, de desgosto. E às vezes a gente pensa que o desgosto é por causa do outro. Às vezes a gente pensa que o nosso desgosto pode ser o marido. Às vezes a gente pensa que o desgosto é os filhos. Queridos, ouça o que o Senhor está te dizendo agora. Às vezes o nosso desgosto somos nós mesmos. Falta de posicionamento, falta de postura, falta de tomarmos coragem, falta de falarmos assim o que o Senhor quer fazer. E numa noite, eu me lembro que era uma quinta-feira de noite, nós não tínhamos culto aquela noite. E eu fui tomar banho. E a hora que eu estava tomando banho, a minha força caiu. Caiu já, puf. Mas eu fiquei muito cansado e eu comecei a chorar. Mas eu estava debaixo do chuveiro. Quando você imagina que debaixo do chuveiro alguém vai ver você chorando? Mas às vezes, irmãos, na sua casa você tem uma liberdade que as pessoas entram na sua casa quando você está tomando banho, escovando os dentes, a pessoa entra e sai e nem vê você. Não é assim? A intimidade, ela faz essas coisas. E quando eu estava debaixo do chuveiro chorando, eu devia estar assim, me entregando mesmo, dizendo assim: Senhor, não dá mais, não aguento mais, não está dando mais, está tudo caindo um pedaço, fazendo biópsia em cima de biópsia. Senhor, o que é isso? Nisso Bruna entrou no banheiro, me viu chorando, não foi, filha? Me viu ali chorando, falou: ué, mas minha mãe está tomando banho e chorando, por quê? Por que minha mãe está chorando tanto? Ela foi lá na sala: pai, aconteceu alguma coisa, Carlos. Ela disse: pai, aconteceu alguma coisa com a mãe. Porque eu não sei você, mas às vezes a gente se faz forte dentro da casa da gente. A Bruna foi lá: pai, a mãe está tomando banho, mas ela está chorando muito. Ela está chorando, ela está se derramando lá, pai. E o pastor foi lá. O pastor foi lá e foi falar comigo. Mas o que ele ia falar de novo para mim? Às vezes a gente sabe que o milagre vai vir. A gente sabe que a providência vai vir. Mas você não imagina que os da sua casa são os seus provedores. Por isso a importância da gente cuidar da casa da gente. Por isso a importância de você cuidar das suas amizades. Porque o bom amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça, mesmo quando você está errado. O bom amigo é aquele que chama você e fala assim: olha, eu amo você, mas a sua atitude não está condizendo com aquilo que você crê. O seu comportamento não está legal. E quando a gente faz isso, a gente não perde um amigo. Porque isso é característica do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: eu repreendo e eu castigo a todos que eu amo. Quantas vezes o Senhor já nos repreendeu? Quantas vezes o Senhor usou pessoas para chamar nossa atenção? E você entendeu que era Deus falando. Mas está aí grandão dizendo: fala comigo, Senhor, fala comigo. O Senhor está te falando. Irmãos, o pastor foi lá e disse: Lourdes, o que está acontecendo? Aí, irmãos, não é o pastor, não é a pastora, é o Toninho e a Lourdes ali. Ele disse: Lourdes, o que se passa? Disse: não aguento mais. Está caindo um pedaço, não estou aguentando, está doendo muito, não estou aguentando. Tem que lavar roupa, tem que fazer comida, e a mão caindo um pedaço, a perna caindo um pedaço, como é que cuida disso? Ele olhou, ele não sabia o que fazer, porque não era falta de tratamento, era falta de um calento, é falta de uma palavra revelada. Ele olhou e ele disse assim: olha, quando eu me casei com você, eu não tinha igreja.
Quando nós nos casamos, nós não tínhamos nada, era só eu e você. E nós estamos lutando muito para conseguir conquistar o que Deus está dando para a gente. Isso era lá no meio, irmãos, lá no início, no comecinho lá. Muita guerra. Ele disse assim, se precisar abrir mão de tudo para cuidar de você, eu abro mão agora. Mas não tinha muita coisa para abrir mão, mas já tinha. Às vezes a gente não tem muita coisa para largar palpável. Mas às vezes nós temos sonhos, nós temos projetos. E esta noite o recado é esse. Qual é o sonho que você tem tido? Quais são os projetos que você tem tido para você? Para você, o que você tem planejado? Eu estou vivendo um dia de cada vez, pastor. Eu não espero mais nada. Está errado. Você é muito gato. Você é muito gata. Mas dizem que o gato tem 7 vidas. Vocês são muito gatos. Mas nós temos só uma vida. Nós vamos viver uma vez só. Então, se nós queremos o sobrenatural de Deus, este é o tempo de nós nos reinventarmos. Quando o pastor disse, eu abro mão de tudo para cuidar de você, eu parei de chorar. Olha, que bicho bobo. Foi como se a dor tivesse ido embora. Como se aquele ardume, aquela ardência tivesse parado. Eu falei, não, imagina, que é isso. Mas saí daquele banho renovada. Eu sei que ele não largaria nada, mas eu não acreditei. Esse é o segredo. O segredo está no você acreditar. Quando eu saí, a Bruna já estava calma, o pastor estava tranquilo. Ele disse assim, Lourdes, não se falou mais nisso. E eu me curei no dia seguinte? Não. A enfermidade continuou? Muito. Piorou. Mas às vezes nós queremos servir ao Senhor, mas nós não queremos ter marcas na nossa vida. Nós não queremos ter marcas. Nós não queremos ter marcas de dor, de sofrimento, de experimento. Mas as marcas que eu e você temos, elas são para a glória de Deus. Tudo na minha e na sua vida é para a glória de Deus. Hoje, eu digo que eu já estou curada. Mas eu não tenho mais rachadura nas mãos. Isso não é milagre. Isso é milagre. Pastor, o que tem a ver com a palavra de Samuel? A Bíblia fala de família. De um homem casado com 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Ana era a mulher que Eucana amava. E Penina era sua concubina, sua segunda esposa. Era a esposa que dava filhos para ele. Porque o amor de Eucana era estéril. Você percebe, queridos? Você consegue, isso você sabe de cor e salteado. Mas deixa o Espírito de Deus usar minha vida para te lembrar disso. Toda situação de necessidade é uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder restaurador e de milagres. Deus quer fazer milagres na nossa vida, para que eu e você saibamos que Ele é o Senhor. Quando Ana foi ao templo, eles iam todos os anos ao templo adorar ao Senhor. Mas chegou um ano que Eucana estava reunido com ele, Ana, sua esposa amada, Penina, seus filhos. E todos os anos Penina alfinetava Ana, dizendo, você tem o amor dele, mas sou eu quem dou filhos para ele. E no Velho Testamento, uma mulher que não dava filhos, era uma mulher sem honra. Nesse período que nós estamos vivendo, o período da graça, quem é que tem alfinetado você? Quem é que tem judiado de você? Você tem sofrido de ciúmes? Você tem sofrido de inveja? Você tem sofrido de ausência de milagres? Você já olhou para a vida das outras pessoas e diz, parece que para os outros é mais fácil do que para mim? Só parece. Um dia, essa pessoa está aqui. Ela disse assim para mim, pastora Lourdes, ela era bem mais novinha, eu quero a unção da sua vida na minha vida. Eu quero ser igual a senhora. É mesmo?
Falei, não faz assim não. Eu quero. Passou uns dias, ela bateu lá em casa. Pastora, minha filha, pois não, o que foi? Eu vim aqui devolver. Eu não quero. Eu não quero ter a sua unção, não quero ter a sua vida, não quero nada do que é seu. Tudo que é seu é seu, o que é meu é meu. Não queira nada que é dos outros. Não queira uma vida ilusória, uma vida que você pensa ser maravilhosa. Não, nós temos que querer aquilo que o Senhor quer para nós. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando Ana cansou anos após anos de ser alfinetada pela a segunda esposa do seu marido, ela disse assim, fiquem aqui. Aquele dia ela nem comeu e nem bebeu. Ela foi ao templo. E quando ela vai ao templo, ela deixa todo mundo lá. Eucana, a Penina, os meninos, deixa todo mundo lá adorando, fazendo os seus sacrifícios. Ela vai para a presença de Deus e ela se derrama. Ela derrama o coração dela, e você sabe disso. Mas só que quando ela está derramando, já tinha fugido da capacidade humana. Ela não tinha mais o que fazer. Então ela fez um voto. Ela votou ao Senhor. Eu não quero que você faça um voto que você não queira cumprir. Mas se quando você precisar fazer um voto, faça voto. Mas cumpra ele. Ela falou para Deus, ela disse, Senhor, diz que ela ficou prostrada. Ela ficou prostrada e se derramando. E ela falava muito e não saía som da sua boca. Irmãos, tem horas que tem que sair som da nossa boca. O seu companheiro, a sua família não vai descobrir o que você quer se você não falar. Mas para Deus eu não preciso falar. Ele sabe o que eu quero. Deus sabe o que nós queremos, ou melhor, o que nós precisamos. Mas o Senhor quer que nós saibamos o que é que nós estamos buscando. E nesta noite eu te pergunto, além de alguém estar te alfinetando, qual é o espinho que está judiando de você, que está tirando o seu ânimo de vida? Qual é o que é que tem gerado em você desejo de desistir? Irmãos, é terrível o vale da morte. É terrível passar pelo vale da morte. A sua casa não tem doença, a sua casa está todo mundo trabalhando, mas o desgosto está em você. Aí você diz, para mim já deu aqui, é melhor parar. Nesta noite o Espírito de Deus diz, não é hora de parar, é hora de se levantar, é hora de prosseguir, é hora de avançar. Não está conseguindo sozinho, então é hora de se derramar, é hora de jogar fora todo o desgosto da sua alma. E ali na presença de Deus, prostrada, ela faz um voto. Ela faz um voto nazireu. Se o Senhor me der um filho homem, eu prometo devolvê-lo ao Senhor depois que eu desmamá-lo. Olha que amor! Ela não queria só para ela só queria ter a bênção. Ela estava cansada da vergonha. Ela estava cansada de ser humilhada. Ela estava precisando ter uma atitude. E ela era bem casada, ela tinha um esposo. Mas tem horas que nós temos que ter a nossa própria identidade. Nós temos que saber quem nós somos no Senhor. E ela disse, o Senhor me deu um filho homem, eu não vou passar navalha no seu cabelo. Eu vou fazer com que ele cresça. E quando ele desmamar, eu vou trazer ele aqui e vou deixar ele no templo. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? O desejo do coração daquela mulher estava juntando, unificando com a vontade de Deus. O Senhor olha para o coração de Ana. Ana estava querendo ter um filho e Deus estava precisando de um profeta. E o Senhor disse, então aí está a bênção. Aí você sabe que o sacerdote vem, acha que ela está embriagada e diz assim, vai embora, você está perturbando, vai embora. Ela diz, não me mande embora. Não pensa que eu sou uma qualquer. Eu sou serva do Senhor. E eu estou aqui derramando, falando para o Senhor do meu desgosto, da minha tristeza. Então o sacerdote entende. Olha a importância de você receber a palavra do altar. Oh irmãos, vocês estão olhando nesta noite, não para uma mulher que sabe muita coisa. Eu sei muito pouco. A única coisa que eu sei é que eu estou sendo muito verdadeira.
E eu estou falando da plena verdade da palavra de Deus. Estou falando da verdade que restaura, da verdade que liberta e que abençoa. Quando Ana está ali falando com o sacerdote, se enxugando, se recompondo, o sacerdote olha e diz: mulher, vá em paz. Vá em paz para a tua casa. E que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Quando nós lemos o Salmo 37, entrega o teu caminho, confia, descansa no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Aí eu te pergunto, o que é que você tem desejado ardentemente? Não sei se como Ana, mas talvez próximo. O que não pode é a gente viver os nossos dias empurrando, como tem um ditado popular, empurrando com a barriga. Eu estou vivendo um dia de cada vez, sem propósito. Não, se porventura estiver assim, eu te convido vai para a presença de Deus e diga para o Senhor: eu quero ter um objetivo para lutar. Eu quero fazer algo por mim. Eu quero fazer algo pela minha família. Eu quero fazer algo para o reino. Eu quero que a minha vida escreva uma história. Eu não vou passar por essa vida sem deixar uma marca. E não vai ser uma marca de vergonha, vai ser uma marca de honra e de glória. O Senhor concedeu a Ana e deu a ela o filho que ela pediu. E o filho de Ana não foi nem mais e nem menos do que Samuel. Samuel foi o profeta que Deus levantou na nação de Israel. E o Senhor, nesta noite, Ele vai dar algumas coisas para nós. Mas para que venha, nós temos que nos posicionar. Vamos nos posicionar? Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.